Já estamos de volta com Hora Geral nesta quarta-feira e agora é hora de esportes. Vamos lá? Os atletas santistas Henrique Precioso e Rafaela Galacho do Taekwondo foram convocados para os Jogos Pan-Americanos de Toronto. A lista de competidores convocados para os Jogos foi divulgada na última segunda pela Confederação Brasileira de Taekwondo. Integrantes da seleção brasileira desde 2009, Henrique disputará o PAN pela primeira vez. Ele é o sexto colocado do mundo na categoria até 74 quilos. Já Rafaela havia disputado os Jogos de Guadalajara em 2011. A atleta é um dos principais nomes da modalidade no país, ao lado de Iris Tang. Esta será a primeira vez que a cidade de Santos terá 2 representantes simultaneamente no Taekwondo em Jogos Pan-Americanos. Parabéns e boa sorte. Em nome de Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica, se precisar, estamos sempre aqui. Vamos conhecer dicas de saúde no Hora Geral. (15 a 20 minutos de exposição à luz solar por dia pode fornecer a quantidade necessária de vitamina para o corpo, contribuindo no combate ao diabetes, ataques cardíacos, insuficiência cardíaca, pressão arterial alta ou até mesmo um resfriado comum. Mas não esqueça do protetor solar. Alguns alimentos que ajudam a manter a pressão arterial sob controle são banana, batata cozida e o abacate, pois são ricos em potássio e sódio. Lembre-se, consultar periodicamente um profissional de saúde é essencial para preservar uma vida tranquila. Nosso convidado já está aqui, é o professor de português Márcio Fragoso. Tudo bem, Márcio? Como vai? Tudo bem? Você gosta de acordar cedo, né? Está bem disposto. Sim. Márcio... Na verdade, eu durmo pouco, é isso. 2. Márcio, hoje é o dia da língua portuguesa, eu fiz questão de convidá-lo, porque nós temos um grande problema, essa é a minha análise enquanto jornalista. Nós falamos muito mal a língua portuguesa. E a maioria dá a seguinte desculpa: porque a língua portuguesa ela é difícil mesmo. Então eu falo do meu jeito. Mas eu não sei se é tão difícil ou se o hábito de ouvir corretamente poderia proporcionar uma facilidade ao se comunicar. E eu falei na abertura do programa, não sei se você assistiu, se você tem uma boa base do ensino básico e fundamental, quando chega no ensino médio, eu acho que você está mais preparado. Sim. Agora, também tem a contramão disso, que é o WhatsApp, né? Ou seja, as mensagens rápidas, abreviadas, que isso, no meu entendimento, bloqueia o aluno, né? o jovem, a poder se comunicar. Qual a sua análise sobre a língua portuguesa que é proferida pelos nossos brasileiros? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar de volta, porque já fiz parte aqui com um quadro de língua portuguesa durante 2 anos, mais ou menos, em 2007 e 2008, com um quadro justamente ligado à língua portuguesa, que era o Assim que se Fala, né? E é sempre uma alegria aqui estar de volta. E você não está voltando só no programa, não. Depois a gente vai conversar, vai tomar um café. Sim. Só não quero que você fique nervoso. Fala, Márcio. Sou cara de pau. Não, você é original. Meu pai dizia que quando eu fazia barba, saía serragem. E minha loção de barba era óleo de peroba. Então, com relação à língua portuguesa, né, existem duas visões, né, distintas, a de quem domina e a de quem é dominado por ela, não é? Então, por exemplo, há muita intolerância também por parte dos profissionais da língua. Não todos, logicamente que eu sou um deles e eu me considero até uma tolerância razoável. Eu só digo que não se pode exigir da mesma forma uma pessoa que com pouco preparo, com pouco estudo, o mesmo grau de conhecimento de uma pessoa que é formada, enfim. Você vai cobrar de um universitário, não vai cobrar de uma dona de casa, há uma diferença muito grande. Sim. Então, a língua é como se fosse a roupa. Existe a roupa de andar em casa e a roupa de passear, a roupa de sair, não é? Antigamente se dizia assim, roupa de missa, né? Exatamente. Então... Você também arrumaram, vai fazer exame? Ou vai para São Paulo, né? O pessoal costuma tirar um sarro. Vai telefonar para São Paulo. É verdade.
Então, a roupa mais despojada, a roupa mais simples e a roupa... E existe até ocasiões especiais, a roupa de gala. Então, a língua, existe o contexto social da língua, logicamente. Então, a questão da língua é a adequação, usar de forma adequada o português. Porque às vezes a pessoa tem um vocabulário razoável e não sabe usar. Inventa a moda. Então, por exemplo, eu respeito muito mais uma pessoa que fala eu vou ponhar, porque é uma pessoa que não tem muita cultura, sabidamente é uma pessoa com pouca cultura, e ela diz eu vou ponhar, diz fui eu mais ela, no lugar de fui eu e ela, que eu acho isso uma maravilha, isso vem do povo, principalmente do Nordeste, fui eu mais ela, fui eu mais ela. Eu mais ela é eu e ela, o e em gramática é uma conjunção aditiva, que adiciona uma coisa a outra. E no lugar de usar a conjunção aditiva, que adiciona, usar um sinal de mais, né? Falado. Eu mais ela. Isso é uma maravilha. Existe uma inteligência, uma lógica, uma coerência quando se expressa. E o que importa é a pessoa se comunicar mesmo, de forma efetiva e de forma adequada. Então, se eu vou falar muito difícil com os meus alunos, eles não vão entender e vão dizer, esse professor pode saber muito, mas não ensina nada. Não, e outra coisa, né? Acaba não sendo convidativa a sua aula. Sim, sim. Até porque, acredito não, os jovens eles precisam ser provocados. Sim. Eu fico imaginando aqueles que estão se preparando para um vestibular, aqueles que estão numa sala de aula. Eu tenho um filho de 18 anos, e observo o linguajar dele com os amigos dessa idade. Tem uma filha de 14. Parece que muda a chavinha, né? É impressionante. E o que me preocupa é o que eles vão enfrentar. Porque na minha época eu não tinha um mundo tão aberto assim, de poder viajar para vários países, conhecer novos povos, ou até trabalhar fora do Brasil. Hoje eles estão tendo essa oportunidade, mas o preparo é fundamental. Sim, não adianta você ter uma globalização e não estar preparado. Sim. Aonde que a língua portuguesa é essencial? Por exemplo, sem falar da língua inglesa, que já é uma língua universal. Nós temos os países de língua portuguesa que estão inclusos nesse novo acordo ortográfico, né? Então, a língua portuguesa, ela é muito mais conhecida do que se pensa, né? Porque não é só Brasil e Portugal, né? Ela está espalhada por aí. Sem contar que quanto mais um país se destaca lá fora, mais a língua é aceita. Antigamente, quando um povo invadia o outro, ele impunha a primeira coisa, o que ele impunha? A religião e a língua. Não é? Nós temos aí o exemplo dos Estados Unidos, o inglês é o domínio maior por causa disso mesmo. Agora, voltando àquele assunto, eu prefiro ouvir eu vou ponhar, fui eu mais ela, do que ouvir eu faço questão que você vá à minha casa. Eu faço que a pessoa acha que está falando bonito. Eu faço questão. É de uma arrogância, de uma ignorância enorme, porque questão... Mas ele fala, não existe. Não existe questão pelo seguinte, existe uma lógica na língua. Questão já é feminino, é a questão. Então não existe a irmã questão. Eu sou o questão, essa aqui é minha irmã, a questão. Né? Então não existe o casalzinho questão e questão. Questão não se justifica pelo fato de questão já ser feminino. E o fato do brigado? Brigado. Não existe. Existe brigado? Brigado? Não é obrigado? Ah, tá. O brigado faz parte da fala, a fluidez da fala, né? Seria o está bem, você fala tá bem. Tá bem, né? O não é, você diz né, que até o japonês adotou o né. O japonês adotou da língua portuguesa. É verdade. Né? Ele adotou o né aqui, né? Olha o meu né. Às vezes é inevitável usar essas palavras de apoio, parece uma muleta, né? Tá. Agora, também não tem um outro aspecto com relação à forma com que você vê determinados programas, ou a maioria deles, a música, toda essa parte cultural também não acaba influenciando, porque você não ouve alguém falar corretamente. Você ouve, de repente, uma pessoa falar normal, mas ela não fala assim, com palavras difíceis, que a gente poderia até procurar entender, não questão de ser um juiz, de ser um catedrático, mas de palavras que poderiam até ter um diálogo mais palatável junto à população. Parece que hoje o simples está em primeiro lugar e se esquece do principal, do formal, que também é bonito. Eu costumo dizer que é muito mais fácil, muitas vezes é mais fácil falar corretamente do que de forma incorreta. Eu até brinco com os alunos, porque alguns não
não é a maioria isso, é uma minoria. Então alguns dizem, se expressam dessa forma, pô, meu, ainda faz o gesto. Pô, eu falei pra tu, meu, falei pra tu. Tu não falou pra eu, mas eu falei pra tu. Assim mesmo. Aí, porque ainda tem um gesto, a questão do gesto, eu falei pra tu. Quer dizer, é muito mais fácil dizer, eu te falei. Eu te falei. E eu falei pra tu, demanda um esforço maior. Eu falei pra tu. Acontece que isso, há uma explicação para isso. O jovem, ele tem necessidade de se expressar, né, de ser legitimado de alguma forma, de ser validado. E isso surgiu nos guetos mesmo, numa classe social um pouco mais baixa, porque tem necessidade de ter algum destaque, de ser validado, de ser ouvido. Né? Então esse falei pra tu é muito mais sonoro do que eu te falei. Né? E ainda acompanhado do gesto. Então tudo se explica em língua. Né? E aí envolve outras culturas. Envolve outras culturas, dos rappers, a cultura hip hop, entendeu? Desses cantores, desse tipo de linguagem. O próprio funk leva a isso. Ou seja, a necessidade de expressão. Exato. Mas também isso preocupa, porque se você observar algumas músicas, além da rima, elas não têm, além de não ter sentido, são frases prontas, inventadas, e que isso prejudica a linguagem das pessoas. E que reflete a pouca cultura, o pouco conhecimento, o vocabulário parco, escasso. Eu costumo dizer que o artista ele tem uma função quase divina, que é de influenciar toda uma comunidade, toda uma coletividade. Então, antigamente, por exemplo, as músicas eram muito bem elaboradas, né? MPB de alta qualidade, Concordo. Com recursos expressivos que abundavam ali, né? Eram abundantes, então usava-se metáforas, né? Você diz uma coisa querendo dizer outra. Então existia o mascaramento na linguagem. Hoje em dia não há mascaramento algum. Eu vou te pegar, eu vou beijar, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu acho que eu vou parar por aí, porque tem coisas piores. As mulheres deveriam ficar assim, né? Mas muitas delas acabam até aproveitando, dançando, aí já é uma vulgarização, uma erotização, isso é um outro programa. E outra coisa também, em língua portuguesa, o brasileiro, ele vende o suco de laranja, ele vende a laranja e importa... É enlatado lá, e depois vem aí pra ele cá, importa. Isso acontece com a língua. Por exemplo, eu deletei isso aí eu deletei isso da minha vida. Deletar, que é o internetês. Esse deletar vem do verbo, né, da expressão to delete, do inglês. Esse to delete veio, o inglês, ele pegou o inglês ou o americano, os países de língua inglesa, importaram, eles pegaram do latim. O inglês não é uma língua latina, com todo respeito ao inglês, é uma língua com vocabulário escasso, então mais de 50% das palavras vêm do latim. Então pegaram o verbo latino delere, que significa apagar, destruir, não é? Esse delere virou to delete, delere, to delete. Então virou deletar. Nós teríamos um verbo, e temos, mas pouquíssimas pessoas sabem disso, é o verbo delir. Nossa. Delir. Alguém aí em casa já ouviu esse verbo? Delir. Delir, apagar, destruir, que vem do verbo delere, que é latim. Então esse delere virou to delete. Eles pegaram do latim e virou delir. E não é só na internet. Você vê, por exemplo, no mercado, arroz, você já ouviu falar, Douglas, no arroz parboilizado? Já ouvi, quando eu vou comprar, eu vejo que ele está sempre ao lado do normal, do arroz normal. O arroz parboilizado, eles pegaram a expressão parboil, que é do inglês, né? Que pegou do latim também. Par é por, boil vem do latim bulire, que é aquecer, ferver. Então, por meio de fervura. Aí pegaram o parboil do inglês e puseram, acrescentaram o sufixo izado, parboilizado. Ficou esse palavrão, arroz parboilizado. Nossa, arroz pré-cozido. Márcio, o Santiago Ferreira do Marapé acabou ligando aqui e faz a seguinte pergunta. É verdade que a língua portuguesa, dos vários idiomas existentes, é a que melhor expressa o pensamento? Procede isso? Não é que melhor expressa um pensamento, porque isso depende muito, né, de cada um. E também da pessoa e do pensamento dela. Mas eu entendi a pergunta. É a que nos dá mais possibilidades de
de nos expressar de variadas formas. Nós podemos nos expressar de variadas formas, porque assim, o inglês, ele tem uma palavra que serve para várias Exato. coisas. E na língua portuguesa, ao contrário. São várias palavras para significar apenas uma coisa. Então, ela é muito rica em expressões. Eu, quando comprei o dicionário Aurelium, no início do século, parece muito tempo, mas não é, estava ali, Aurélio, século XXI, mais de 450 mil verbetes. Ou seja, nós temos 500 mil de palavras, quer dizer, não é pouca coisa. Né? A Renata Conceição de São Vicente, como você viu essa última reforma ortográfica, você concorda com os critérios que foram apresentados como justificativa? É isso? Você concorda com os critérios que foram apresentados como justificativa para a mudança ortográfica? Do acordo ortográfico. Né? Não, eu particularmente eu sou contra porque algumas coisas que foram mudadas que não deveriam ser mudadas. Aliás, a outra mudança, a outra reforma, que foi, o outro acordo foi em 71, e houve um outro que acabou sendo engavetado em 90, na década de 90, que queria já abolir o trema. Aí deu toda aquela confusão. O trema, acabou o trema, continua o trema. Na verdade, não tinha acabado, foi engavetado. Aí voltou a baila o assunto e acabaram sacramentando esse acordo, contra o qual os portugueses, né, eles se põem totalmente, né, eles não são favoráveis ao acordo ortográfico, porque eles são os donos da língua. Então, nós não temos de mudar nada, que mudem os outros. Eles não querem mudar, eles não querem. Estão mais resistentes. O brasileiro aceitou. Mas eu, particularmente, acho uma bobagem. Eu até escrevi uma vez, né? Ideia perdeu o acento, né? Eu até brinquei. Ideia sem acento foi ideia de um jumento. Por quê? Quem criou a língua, a criança está sendo alfabetizada, ela vai ler ideia, ela não vai ler ideia. Aí também tem um outro aspecto, eu concordo. Quando a gente fala... Poxa, ele pegou o ônibus. E quando ele fala, fui pego de surpresa. Qual que é o certo? Eu fui pego de surpresa ou eu fui pego de surpresa? Esse pego é regionalismo, né? O carioca, né, no Rio de Janeiro, eles falam pego, eles abrem a vogal. Mas qual é o correto, Márcio? É pego. Pego mesmo? Porque existe um padrão oficial de pronúncia vocabular da Academia Brasileira de Letras. Então, existe um padrão de pronúncia. E a sede não é. A sede é o Rio de Janeiro, mas ainda assim, embora seja o Rio de Janeiro, eles não usam esse padrão oficial de pronúncia vocabular. É uma questão política, a sede acaba sendo no Rio de Janeiro, pela colonização portuguesa e tudo mais. Mas é impressionante que o próprio carioca não faz uso desse padrão de pronúncia. Mas, por exemplo, eles dizem extra, que é correto. O certo é extra, até o hipermercado. É mesmo? É extra, hipermercado, extra. Não querendo fazer propaganda do hipermercado aqui, mas é extra e não extra. Agora, eu fui pego e não pego. Eles abrem porque é influência do português. O português, por exemplo, fala obeso. O lusitano. No português lusitano, a pessoa, né, com a gordura patológica é obeso. Eles falam obeso. Tu és obeso, né? Eles falam obeso. E nós dizemos obeso. Aí essa variante na fonética, né? Sim. A questão do som varia muito. Mas eu estou chegando no final desse segundo bloco, depois eu tenho uma outra professora que vai falar de um projeto literário importante que, na hora geral, o nosso tempo é corrido. Muito rapidamente, você acha que essa melhora no falar e no conhecimento da língua portuguesa depende mais da força de vontade do ser humano ou de projetos educacionais através do Ministério da Educação, da Secretaria de Estado da Educação e das secretarias municipais? Quem seria aí, teria essa responsabilidade de fomentar essa maneira correta de se falar a língua portuguesa? Eu ainda considero que as instituições de ensino têm um papel fundamental, porque elas formam todos os profissionais, municipais e particulares. Inclusive a classe política, né? Até a classe política eles formam. E eu acredito que cada vez mais o educador ele tem de estar ligado, trazer o aluno à realidade dele, ensinar o conteúdo, passar o conteúdo, não desvinculando o aluno de sua realidade, ou seja, contextualizar. Eu vou ensinar a língua portuguesa, vou criar uma situação em que o aluno esteja, de alguma forma, envolvido. Não fazer como antigamente, ensinar inglês, por exemplo. A sua blusa é amarela? Não, minha blusa não é amarela. A minha blusa é azul. Ninguém fala assim. É verdade. Então, hoje, houve uma evolução nisso. Concordo. O professor, ele usa textos que são mais vinculados à realidade do aluno. Isso torna mais fácil. E até músicas, talvez, Sim. filmes.
Isso é Sim. um atrativo, né? Sim. E o professor ele deve compreender, ser tolerante com o aluno, mas sem também descer ao nível do seu linguajar. Por exemplo, se for um professor de português, ele não pode usar muitas gírias, por exemplo. Um professor de português, não, em sala de aula de forma alguma, porque ele está representando a língua portuguesa. Essa é a minha opinião. Márcio, eu quero agradecer sua participação, parabéns pelo trabalho. Não dá tempo dele apresentar o stand-up comedy de língua portuguesa, mas eu já Só deu tempo de falar do questão e do questão. Mas eu vou convidá-lo uma outra vez, porque esse é um tema que não merece ter um Sim. espaço no Hora Geral, só no Dia da Língua Portuguesa, sim, em vários outros programas para a gente poder informar o telespectador. Sim. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado você. Continua um pouco mais com a gente. Tá. Rápido intervalo. Na sequência, eu quero conversar com a professora que vai falar sobre um projeto literário. Você vai conhecê-la mais uma vez, porque ela já esteve aqui no Hora Geral. E, lógico, tem perfumes da Beverly Hills. Você vai ligando, vai se inscrevendo, porque na sexta-feira eu vou falar o nome dos ganhadores. São 2 kits para os nossos telespectadores. Eu volto já com o Hora Geral e agradeço o professor Márcio Fragoso. O Hora Geral volta já!